Certo, pessoal, voltando aqui com a nossa quarta e última videoaula sobre manipulação de strings em linguagem C. Agora nós vamos ver como fazer aquela pesquisa personalizada. O usuário digita alguma coisa e nós dizemos para ele se existe ou não no arquivo, tá? O programa que eu vou mostrar para vocês agora ele é um programa meio burro, porque ele só encontra a primeira ocorrência da pesquisa do usuário, né, no arquivo. Esse é o próximo programa. Mas aí vocês podem adaptar, contar quantas ocorrências vocês encontraram no arquivo, avançar para a próxima ocorrência, perguntar para o usuário se ele deseja ir para a próxima ocorrência ou se aquele é o registro que ele desejava, né? E além de ensinar a fazer essa pesquisa, eu já vou ensinar vocês como alterar um registro, tá? Então, o usuário encontrou o que ele queria e ele deseja fazer alguma ação ali, alterar, editar, né, esse registro. E aí eu vou ensinar para vocês como é que faz isso, tá? Depois eu dou umas outras dicas sobre outras operações que a gente consegue fazer. Então, incluam aí no cabeçalho de vocês, além da stdio e da stdlib, incluam a string.h. A gente vai usar algumas funções de manipulação de string, tá? Então, o pessoal aí que não acompanhou as videoaulas sobre manipulação de string em C, dá uma olhadinha lá, já entende mais ou menos como é que funcionam as coisas, e aí depois volta para essa videoaula aqui, certo? Então vamos lá, aqui a gente também vai aprender uma outra função nova aqui, uma ou duas coisinhas novas aqui que talvez vocês ainda não saibam, tá? Então vamos lá. Criamos a nossa struct e a variável dela, normal, assim como nos outros programas, nas outras aulas. Criamos aqui a nosso ponteiro para o arquivo, nossa string de pesquisa, é aqui que a gente vai armazenar o que o usuário digitar, o que ele deseja pesquisar. Duas variáveis do tipo inteiro, uma que eu chamei de pos e uma que eu chamei de regnum. A pos vai contar quantos registros existem ali no arquivo e a regnum vai gravar o número do registro corrente, ou seja, eu achei o que o usuário queria, qual é a posição desse registro, e aí a gente vai usar para isso, tá? A gente vai abrir esse arquivo no modo R+. Nós vamos ler e gravar R+, e o B aqui de binário. E, de novo, eu disse para vocês que eu ia ser chato nisso. Não esqueçam de mudar a extensão para .dat, ok? Bacana. Vamos iniciar a leitura dos registros, a começar pela pesquisa que o usuário deseja. Pegamos aqui a pesquisa e entramos no laço de repetição. Enquanto não for o final do meu arquivo, eu faço fread. Pego de 1 em 1, né, os registros que estão lá, e coloco na minha variável cad, ok? E aí eu faço a comparação. Pego a string compare aqui, nossa função string compare, e comparo a pesquisa que o usuário fez com o nome que eu capturei lá do arquivo. Se isso daqui for igual, né, se essas duas strings forem iguais, se me retornar 0, ou se o que o usuário pesquisou for igual ao endereço do cliente, do cadastro, né, do cadastrado lá, ou ainda se a idade que eu tenho aqui na minha variável cad idade for igual à pesquisa do usuário, e aí tem um truque, porque a pesquisa é uma string. E eu não posso comparar um inteiro com uma string. Então eu tenho que converter essa string para inteiro. Como eu faço isso? Com essa funçãozinha aqui, ó, popularmente conhecida como a toy. Essa função converte uma string para um número inteiro, ok? Então, ou seja, se a pesquisa do usuário bater com algum desses itens aqui,
eu exibo para ele esse cadastro. A primeira ocorrência que eu encontrar, eu exibo para ele. O regnum vai receber pos mais 1. Já já eu explico para vocês o porquê. E aí eu dou um break para sair do loop. Agora, se eu não encontrei o que eu queria, então eu só incremento pos. Como eu disse para vocês, pos vai ficar pegando as vezes que o meu loop é executado, tá? E regnum vai receber pos mais 1 para que eu consiga fazer aquele cálculo lá embaixo. Porque imaginem que eu ache lá o que o usuário quis logo de primeira, né? Se eu não tenho isso daqui, na hora que eu chegar nessa verificação, regnum vai ser igual a 0. Mas e aí? Eu achei o meu cadastro de número 0. Então pode acontecer algum resultado inesperado se eu não tiver isso daqui, tá? Então ele tem que receber pos mais 1. Legal. Aí faço a minha comparação aqui, verifico se regnum é igual a 0. Se for, eu não encontrei nenhum cadastro, certo? Porque ele não chegou a entrar nessa condição. E se não for, vejam só, eu já pergunto se ele deseja alterar esse registro, fazer uma edição desse registro. Se ele disser para mim, aqui, armazenando em OPC, se o usuário disser para mim que sim, que ele deseja fazer a alteração do registro, eu peço para ele atualizar o cadastro, armazeno aqui na variável da minha struct, pego o fseek, posiciono o cursor lá no registro devido. Então vamos supor aqui, ó, deixa eu abrir aqui o cadastro para vocês. Vamos supor aqui que o meu usuário pesquisou lá pelo nome Paulo. Paulo é o registro de número 3, mas para nós é 0, 1, 2. Paulo é o registro de número 2. Este fseek aqui vai fazer com que o cursor fique posicionado justamente no registro devido. Ok? Então, ele vai ficar no registro que o usuário pesquisar. Posicionando o registro onde o usuário desejou ali, no cadastro correto, basta que eu faça um fwrite e sobrescreva aquele registro. Ok? Muito simples, não? Então tá. E aí, o meu printf aqui, registro alterado com sucesso. Tá bom, pessoal? Então é bem assim que a gente altera um registro, muito simples. Basta que você consiga posicionar o cursor na posição correta. Aqui nós fazemos esse cálculo como nós fizemos lá no exemplo anterior, procurando pelo número do registro. É mais ou menos o que nós fazemos aqui também, tá? E aí vocês só precisam tomar cuidado para controlar aqui, ó, o cadastro, para achar o cadastro correto, tá bom? Para controlar a posição e alterar o registro correto, senão você vai acabar alterando o registro de cima ou o registro de baixo, ou vai acabar não alterando nada e simplesmente inserindo mais um, tá? Nosso objetivo aqui é alterar o cadastro. Fiz isso tudo, fechei o arquivo e encerrei meu programa. Vamos ver aqui como é que está executando então. Vou procurar aqui, citamos o Paulo lá, né? Por que não alterar o registro dele, né? Deixa eu só fechar esse arquivo aqui, senão vai dar Paulo. Paulo, vejam só, achei o Paulo. Paulo, ele mora na rua 2, número 2, ele tem 35 anos. Poxa, eu errei o endereço do Paulo, ó. O Paulo não mora na rua 2. Eu vou atualizar o cadastro dele. O nome eu vou manter. Se vocês não quisessem, pessoal, vocês poderiam fazer uma pergunta aqui para o usuário também. O que você deseja alterar?
Aí digite 1 para nome, 2 para endereço, 3 para idade. Porque os dados já estão armazenados lá na nossa variável da nossa struct. Então você pode alterar só aquilo que você quiser mesmo, tá bom? Mas aqui, no caso, é como eu falei para vocês, esse programa aqui é um programa meio burro, meio simples, né? Demais. Mas vocês podem melhorar. Então vamos lá. Paulo, na verdade, mora na rua 5, número 5. E ele tem 35 anos. Até aqui está correto. Legal. Registro alterado com sucesso. Será que foi alterado com sucesso? Vamos executar de novo aqui. E vamos procurar pelo Paulo novamente. Paulo morava na rua 2. Agora ele mora na rua 5. Vejam só. O registro realmente foi alterado. E se vocês olharem no arquivo, Eric, você está de sacanagem comigo, não foi alterado não. Esse programa aí só está achando a primeira ocorrência e não foi alterado. Vejam só. Todos os outros cadastros intactos e só o Paulo que foi alterado, tá? Por isso que eu deixei .txt, para mostrar para vocês o que acontece. Legal? Beleza. Então agora vocês já sabem fazer isso daqui. Só que esse programa ele tem um problema. Vejam só. Vou executar ele aqui de novo. O strcmp, que é a nossa função que compara strings, ele compara se as strings forem exatamente iguais. As strings têm que ser exatamente igual para ele retornar 0. Aí se eu pesquisar aqui, assim, desse jeito aqui, ó, ele não vai encontrar. Por quê? Porque o nosso cadastro está Paulo com P maiúsculo e não com P minúsculo. Então o nosso string compare acaba não conseguindo identificar isso. Ok? O que eu poderia fazer para resolver? Ou eu poderia colocar aqui, utilizar uma outra função, que é strlwr, ok? Que é strlower. Então o que essa função faz? Ela coloca a string em minúscula. E aí, se o usuário digitar minúsculo, vai funcionar, ok? Ou eu poderia utilizar a função strupr, que deixa a string tudo em maiúscula. E aí daria na mesma, porque tudo ou ia ficar tudo em maiúscula ou ia ficar tudo em minúscula. E aí na hora de comparar, não ia importar, o string compare ia conseguir, aliás, fazer essa comparação e retornar o resultado desejado para a gente. Não ia ter esse problema de, mas está com P maiúsculo lá no arquivo e o usuário digitou com minúsculo. Mas existe no arquivo. Então, utilizem o strlwr ou strupr, que é justamente o que eu faço nesse nosso outro exemplo aqui. Deixa eu dar os Ctrl Z da vida aqui. Legal. Faço exatamente nesse outro programa aqui, ó. Tá? Então eu verifico. Na verdade eu faço até melhor nesse programa aqui. Eu não uso simplesmente o strlower, né? strlwr. Eu pego uma parte da string. Então vejam só, por exemplo, eu tenho aqui rua 5, por exemplo. E se eu quisesse digitar só 5 para pesquisar? Aquele nosso programa anterior aqui, ó, ele não consegue. Veja. 5. Aliás, vou até digitar com a primeira maiúscula para vocês verem. Essa string ela existe lá no nosso arquivo, só que o nosso programa não consegue encontrar. Este outro aqui consegue. Quais foram as mudanças que a gente fez? Muito simples. Criamos aqui uma variável, um ponteiro, né,
do tipo char, que nós chamamos de substring. Substring, para quem não sabe, pessoal, é um pedaço de uma string, tá? Então aqui, o que nós fazemos? Nós pegamos esse nosso ponteiro e dizemos que ele recebe essa função aqui, ó, str. O que essa função faz? Essa função verifica se na primeira string existe este pedaço de string. Então vamos supor que esse exemplo que nós acabamos de ver, o usuário digita 5. 5 é uma string que existe lá dentro do nosso endereço. É uma substring, é um pedaço do endereço, mas ele existe ali. Então essa função consegue verificar nesta string se existe este pequeno pedaço de string, tá? Porque às vezes o seu usuário não vai digitar todo o endereço, ou porque ele não lembra, ou porque ele acha que é de um outro jeito, ok? Então é interessante utilizar essa função aqui, tá? Se essa nossa substring aqui existir, a nossa variável de substring vai recebê-la, ok? Aí eu faço a nossa verificação aqui, ó, e vejam que eu estou usando o strlower aqui para não ter problema de maiúscula e minúscula, tá bom? Então se substring, ou seja, se ela não estiver vazia, né, se tiver algum conteúdo nela, significa que eu consegui, eu encontrei aquilo que eu quero dentro do meu arquivo, ou melhor, aquilo que o usuário quer no meu arquivo. Eu já verifico também se o usuário está pesquisando pela idade, ok? A idade não precisa colocar nem upper nem lower, tá? Não precisa utilizar o strlwr nem o strupr para fazer a verificação, porque é um número inteiro, tá? Se for, faça a mesma coisa que eu fiz anteriormente, com o regnum aqui recebendo pos mais 1. E aí, o nosso printf para mostrar o cadastro para o usuário e o nosso break para sair do loop, que eu já achei aquilo que eu quis. Se não, se a substring aqui não estiver preenchida e nem a idade foi o que o usuário digitou, eu vou verificar se foi o endereço. Então a minha substring vai receber o que eu encontrar aqui no endereço, se eu encontrar alguma coisa. Ou seja, se a pesquisa do meu usuário está no endereço dos cadastrados, então a minha substring vai receber essa pesquisa. E aí, se tiver alguma coisa no substring, também regnum recebe pos mais 1 e eu mostro o cadastro para ele. Eric, por que você já não fez tudo lá em cima? Para economizar uma variável aqui para segmentar a minha pesquisa, porque eu achei que ficaria mais fácil assim. Mas se vocês quiserem fazer um if gigantesco também, podem fazer, tá? Sem problema. E aí, aqui é normal do jeito que estava o outro cadastro, ok? O único porém desse programa, vocês vão ver agora, é que a função strlower ele vai deixar minúsculo tudo. Vejam só, pesquisei aqui, ó, ele achou o cadastro mesmo estando minúsculo, ok? Se eu voltar aqui, ó, rua tal, ok? Eu vou voltar aqui, vou digitar tal, só para vocês verem, ó, tal. Ele achou, mas só que, ó, ele colocou tudo em minúsculo. Esse é o porém. Vocês podem tratar isso, colocar diferente aí, fazer um tratamento para sempre a primeira letra ser maiúscula, mas eu não vou ensinar isso nessa aula, porque não é o objetivo. O objetivo aqui é vocês entenderem como é que se manipula arquivos.
tá? Eu vou dizer aqui que eu não quero alterar, mas se vocês quiserem alterar, vocês podem alterar e colocar com maiúscula. Ele vai gravar no arquivo com maiúscula também, tá? Ele só está exibindo aqui porque o que nós temos ali na nossa variável, na nossa struct, foi colocado em minúscula. Então ele exibe em minúscula, tá bom? Então aqui eu não quero alterar. É só para vocês verem que ele está fazendo a pesquisa, mesmo com substring. Vou fazer aquela pesquisa lá do 5 também, para vocês verem que ele faz sem problema nenhum, certo? Então ele consegue encontrar qualquer coisa que eu tiver ali no meu arquivo, ou praticamente qualquer coisa, né? Aí cabe a vocês dar aquela melhorada no programa e torná-lo melhor, torná-lo mais eficiente, de acordo com a necessidade de vocês. Coisas importantes que eu tenho que falar para vocês aqui. Ah, Eric, mas e aí como é que eu excluo um registro? Como é que eu faço para deletar? Não tem como deletar um registro de um arquivo. Na prática, o que vocês podem fazer é criar dentro aqui da sua struct uma variável de ativo ou inativo. E aí na hora que vocês forem fazer a pesquisa, forem fazer um programa completo de exclusão, na hora que o usuário selecionar lá a exclusão, vocês colocam essa variável com valor 0 ou 1. 0, o usuário está inativo, 1, o usuário está ativo. E aí na hora que o usuário selecionar lá, desejo excluir um registro, vocês setam essa variável com valor 1. E na hora de fazer a pesquisa, você faz uma condição verificando se essa variável está com o valor 1. Se estiver, você não exibe. Se não estiver, você exibe. Ok? Então, esse é um modo de excluir registros, né? Mas apagá-los ali do arquivo não tem como. Até porque se você colocar um monte de coisa em branco ali, vai aparecer na pesquisa. Quando vocês forem puxar todo o cadastro que tem ali no seu arquivo. Tá? Como é que eu faço para incluir um registro? Muito simples, é só mudar aqui do modo R mais B, modo A, B, ou para o modo A mais B, porque o A, como a gente já viu lá, é o append, ele abre o arquivo para escrita no final. Então, é só abrir o arquivo para escrita no final e inserir o que você quiser. Simples assim. O que mais que eu tinha que falar para vocês? Tinha sobre... Não, era exatamente isso, sobre a consulta lá dessa variável de ativo ou inativo. Aí vocês conseguem trabalhar bastante só tendo isso, tá? Alterar o registro vocês já sabem, inserir vocês já sabem, excluir aí utilizando esse método vocês já sabem, consultar vocês já sabem, é só treinar um pouquinho e melhorar tudo isso que vocês viram aqui, tá? Quem tiver dúvida, como já sabe, pode contar com a gente, deixa comentário, manda e-mail e a gente vai procurar responder aí para vocês as dúvidas. Sobre arquivos, é isso. Na verdade, tem muita coisa para falar sobre arquivo. Se a gente fosse fazer aula sobre arquivo, daria um curso gigantesco para falar em detalhes sobre arquivo, sobre manipulação de arquivo. Ia ser um curso gigantesco, mas o básico que vocês precisam saber é isso. Agora vocês já conseguem deixar aí tudo que vocês fizerem no programa de vocês permanentemente gravado em arquivos no disco, tá? E não mais na memória. Agora, quando vocês fecharem os programas de vocês, vocês já sabem que quando abrir de novo, já vai estar tudo lá certinho gravado, tá bom? De novo, dúvidas? Mandem comentários, mandem sugestões. Se vocês gostaram, dá o like de vocês, adiciona no favorito, compartilha nas redes sociais. Gostou e não está inscrito no canal, se inscreve. Tem sugestão, tem crítica, tem elogio, manda pra gente, a gente aceita numa boa. Nosso objetivo aqui é sempre
melhorar, sempre trazer coisas úteis para vocês, que vocês possam aí estar precisando, seja na faculdade, no curso, ou seja por hobby mesmo, por lazer. Então a gente sempre procura estar trazendo coisas aí que vocês possam utilizar, tá? As nossas próximas aulas tem muita gente pedindo para fazer um conversor de bases numéricas. Converter de decimal para binário, de hexadecimal para decimal e assim por diante. Pessoal, estou preparando uma aula sobre um conversor de bases. Não é um conversor completo, mas é o mais completo que eu pude fazer aqui dentro das minhas possibilidades, tá? Então, o código já está com mais de 400 linhas, eu acho que vai passar de 500, e vocês vão aprender a fazer conversão de bases numéricas. Olha que legal, o pessoal que estava querendo aí aprender já vai conseguir através das nossas aulas aqui, tá? E muitas outras aulas ainda estão por vir aí. Manipulação de data e hora, muita coisa legal tá para chegar aí no portal, ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima série de videoaulas. Forte abraço a todos vocês e até mais.